Bem-vindos ao Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e hoje vamos falar sobre um inimigo que mata em silêncio, a pressão alta, conhecida como hipertensão arterial sistêmica. Ela é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e o mais assustador, muitas vezes ela não dá nenhum sintoma. Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai entender os fatores de risco, as consequências, o que dizem as diretrizes e, principalmente, o que você pode fazer para não ser mais uma estatística. A hipertensão é um problema global. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas no mundo, 1 bilhão de pessoas no mundo têm pressão alta. E esse número só cresce com o envelhecimento populacional e o aumento da obesidade. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que cerca de 30% da população adulta seja hipertensa. Isso significa quase 38 milhões de brasileiros. E entre os idosos, esse número chega a 60% ou mais. Agora, aqui está o dado que preocupa. Quase metade dessas pessoas não sabe que tem pressão alta. E entre os diagnosticados, muitos não fazem o tratamento correto. Resultado, o Brasil registra mais de 400 mil mortes anuais relacionadas às doenças cardiovasculares. E a pressão alta está por trás da maioria delas. Bom, mas vamos falar um pouco de fator de risco. O que aumenta o risco de desenvolver a pressão alta? Idade, quanto mais velho, maior a chance. Genética, o nosso histórico familiar pesa muito. Excesso de peso e obesidade, cada quilo a mais tende a aumentar a pressão arterial. O sedentarismo, a alimentação rica em sal, ultraprocessados e álcool. O tabagismo, interessante aqui que ele não causa diretamente pressão alta, mas ele potencializa os danos endoteliais, os danos vasculares que aí, consequentemente, contribuirão para a pressão alta. Estresse crônico, falta de sono de qualidade também são associadas. Ou seja, parte é genética, mas grande parte é estilo de vida. Agora, é importante diferenciar. A maioria dos hipertensos tem a chamada hipertensão primária ou essencial, aquela que surge por múltiplos fatores genéticos e ambientais. Mas existe a hipertensão secundária, causada por doenças específicas. Sabia disso? As principais causas incluem doenças renais crônicas, estenose de artéria renal, doenças endócrinas como hiperaldosteronismo primário, feocromocitoma, síndrome de Cushing, hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Aquele amigo seu que ronca pra caramba. Pode ser a apneia obstrutiva do sono e sim, isso gera hipertensão secundária. Outras causas são efeitos colaterais de remédios, como corticoides, anticoncepcionais, uso intenso de anti-inflamatórios e até o consumo excessivo de álcool ou outras drogas, como a cocaína. Identificar essa hipertensão secundária é crucial, porque muitas vezes ela é curável com o tratamento da causa. Então fique esperto. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, atualizadas, orientam que o diagnóstico de pressão alta deve ser feito por medida correta da pressão arterial. Tem toda uma técnica que envolve a aferição da pressão. Hoje consideramos uma pressão normal até 120 por 80, o famoso 12 por 8. Uma pressão limítrofe seria entre 121 e 139 por 81 e 89. E a partir disso nós classificamos esse hipertenso, certo? Hoje também valorizamos métodos como o MAPA, que é a monitorização ambulatorial, com aquele aparelho que coloca no braço e você dorme com ele, fica 24 horas, mas também medidas residenciais, que ajudam a gente a identificar os casos de fato como hipertensão essencial, mas também como hipertensão mascarada e hipertensão do jaleco branco. Em resumo, não basta medir uma vez na farmácia e achar que está hipertenso ou achar que está saudável. É preciso método e acompanhamento. Por que pressão alta é tão perigosa, hein?
porque ela danifica silenciosamente os chamados órgãos-alvo no cérebro. Ela aumenta o risco de AVC hemorrágico isquêmico, além do declínio cognitivo e de demência vascular. No coração, causa hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca e aumenta o risco de infarto e arritmias. Nos rins, pode gerar um dano progressivo, causando nefropatia, e é uma das principais causas de diálise do Brasil. E até nos olhos, que podem causar a retinopatia hipertensiva, comprometendo a visão. E tudo isso pode evoluir sem dar sinal algum. É por isso que chamamos a hipertensão de assassina silenciosa. Nem todo tratamento começa com remédio. Aliás, as diretrizes da nossa sociedade reforçam que mudança de estilo de vida é a primeira linha e deve ser mantida mesmo quando o paciente precisa de medicações. Então, medidas que incluem não uso do remédio envolvem a perda de peso. Se você reduzir 5 a 10% do peso, já tem uma queda expressiva na sua pressão arterial. Atividade física regular com 150 minutos de exercício aeróbico de moderada intensidade contribuem também para o seu tratamento. Buscar uma alimentação mais saudável, pobre em sal, rica em frutas, verduras e legumes. Reduzir, de preferência, cessar o consumo de álcool. Parar de fumar e buscar um controle de estresse e dormir bem. Essas medidas não só controlam a pressão arterial, mas diminuem seu risco de infarto, AVC e insuficiência cardíaca. O tratamento medicamentoso, ele vai entrar no mesmo patamar que essas mudanças de estilo de vida. Um não substitui o outro. Então, quando falamos dos remédios, as principais classes são inibidores da ECA, bloqueadores do receptor de angiotensina, diuréticos tiazídicos, bloqueadores dos canais de cálcio, antagonistas mineralocorticoides e beta-bloqueadores como última linha. Muitas vezes é preciso combinar mais de uma classe para alcançar esse controle. E aqui vai o dado: apenas 20% dos hipertensos no Brasil conseguem manter a pressão controlada de uma forma adequada, ou seja, ainda temos muito trabalho pela frente. Então, para resumir, a hipertensão atinge 1 a cada 3 adultos brasileiros. Grande parte não sabe que tem, e entre os diagnosticados, muitos não tratam direito. Ela é a principal causa de AVC, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e perda visual. Não existe desculpa. Medir a pressão regularmente, adotar hábitos saudáveis e, se necessário, usar medicamentos corretamente, salva vidas. A pressão alta é traiçoeira, porque não dói, não avisa, mas deixa sequelas profundas. Esse foi o Cardio na Conversa. E eu sou a doutora Fernanda Andrade e espero você comigo no próximo episódio. TikTok, compartilhe esse conteúdo com quem ainda acha que pressão alta é só coisa da idade. E lembre-se, o coração sempre fala, a questão é, você está disposto a ouvir?